Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Achados na Noite. Meu nome é Felipe e esse é um canal que eu desejo falar com você sobre a palavra de Deus. Eu já quero começar dizendo por que eu criei esse canal. Nesse momento da minha vida, eu tenho passado por uma questão familiar, um problema familiar que envolve um parente amado muito grave. E foi ao passar por esse problema que eu comecei a me questionar quantas coisas que eu posso fazer pela palavra, pelo reino de Deus, como um servo de Deus, e deixo de fazer. Por isso que eu resolvi criar esse canal para trazer entendimentos que eu tenho da palavra e da vida, para deixar de ser inútil para o reino de Deus. E eu tenho aqui, né, duas Bíblias aqui que estão aqui embaixo, que eu tenho um texto para compartilhar com vocês, mas antes eu quero falar dessa questão, porque esse pode ser o seu caso também, que é o meu caso. Qual caso que se trata? Se trata de você ter a capacidade de fazer alguma coisa para o reino, pois todos têm capacidade de servir a Deus. Deus nos criou e nos capacitou, e não importa qualquer limitação, qualquer problema, todos têm a capacidade, mas infelizmente, a grande maioria, eu era um desses da grande maioria, acabam não fazendo. Você é homem, você é mulher, não importa a sua idade, a gente tem a capacidade e acaba não fazendo. E foi isso que aconteceu comigo. Deus permitiu que algo de ruim acontecesse. E isso que aconteceu me fez enxergar tudo isso. E eu espero que não tenha servido para somente, né, eu enxergar, mas todos que estão à minha volta. E eu fiz questão de vir aqui compartilhar isso para que, se você que está assistindo agora se vê nessa situação também, para que isso sirva de combustível para você. Veja, eu estou aqui no meu apartamento, na cozinha, é à noite. Eu tenho esposa, tenho um filho de 2 anos e meio. E para mim, às vezes fazer trabalhos fora em horários ou muito de noite ou de manhã, um pouco complicado, por eu ter que cooperar com a minha esposa, tanto no trabalho, nos serviços de casa e também nas obrigações e responsabilidades com o nosso filho. Mas não é um impedimento que pode fazer a gente não fazer nada. Sempre, com certeza absoluta, vai existir algo que a gente possa fazer. E no meu caso, tem um ponto interessante que é o seguinte: o problema que acometeu a nossa família é algo muito sério, algo muito grave, que eu não vou entrar no detalhe do que é. Por quê? Porque quase todo mundo, quase toda a família tem um problema grave para resolver. E ou já teve, né? Ou tem, ou já teve, ou infelizmente a própria palavra diz, né? O Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições. Pode ser que venha a ter, não que eu esteja desejando mal a você que está assistindo, mas é um fato. E quando acontece algo de ruim, a gente tem essa mania, talvez, ou esse comportamento, ou pelo menos eu mesmo tive esse comportamento, de clamar a Deus, de pedir a Deus, pedir misericórdia a Deus, pedir o socorro de Deus. Eu, inclusive, estou com um texto aqui. Depois, se você quiser ler, ou se você tiver uma Bíblia em mãos, que é o Salmo 40.
E no Salmo 40, no versículo 1, inclusive foi um presbítero de uma igreja que, sabendo do meu problema, falou: olha, medita no Salmo 40. E aí foi aí que tudo começou. E o Salmo 40 já começa assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ou seja, Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Mas a questão é que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes, infelizmente nós tratamos Deus como um servo, como um empregado. Ou seja, eu Felipe, conheço a palavra de Deus, eu vou à igreja, eu participo da igreja, eu até sirvo na igreja, eu busco ser um bom esposo, um bom pai, um bom trabalhador, enfim, eu trabalho com vendas, eu procuro executar minha profissão da melhor maneira possível. E aí, esses requisitos, né? Essas coisas que nós praticamos são requisitos da vida humana. Mas a vida espiritual, ela é diferente da vida humana. Essa é uma realidade que, se nós não entendermos a diferença da carne para o espírito, a gente simplesmente vive, faz coisas na igreja ou pela palavra de Deus, mas na carne e não no espírito. E eu posso falar que com 35 anos, eu me converti aos 25, 10 anos de cristão. Eu fui católico antes disso, não que um católico não é um cristão, para mim um católico que crê em Jesus e que crê no evangélico é um convertido também, tá? Mas eu era aquele católico de ir na missa de domingo e, se brincar, sair da igreja e farrear. Ou vim da farra para assistir a missa de domingo e farrear novamente. Então eu lá ali entre os meus 18 e 25 anos fiz isso muitas vezes. Então por isso que eu considero a conversão foi quando eu entendi a importância de realmente servir a Deus. Mas ainda assim, após a minha conversão, não importa que é uma igreja evangélica, porque também não importa a placa da igreja, Deus não está dentro de um prédio de concreto, Deus está no coração dos verdadeiros adoradores, né? A palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então é isso. Então eu creio, eu tenho certeza, né? Nem creio, mas eu tenho certeza que Deus está aqui agora. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está aqui agora. E tenho certeza absoluta que se você crê, Ele está aí com você agora também. Se você crê verdadeiramente, se você crê com sinceridade, com seriedade, se você consegue enxergar todo o valor que Deus realmente tem, eu garanto a você que Ele está contigo aí agora. E mesmo quando você não tem, Ele também está contigo, porque Ele não se submete à sua capacidade. É você, é eu, somos nós que temos que nos submeter a Deus. Somos nós que temos que servir a Deus. Somos nós que temos que ter a imensa alegria de ser escravos de Deus. Escravos de Deus. Sabe, a Bíblia fala que nós somos criatura e ao crermos tornamos filhos de Deus por causa do amor de Deus, por causa da benevolência de Deus, por causa da majestade de Deus, de quão bom Ele é, quão amoroso Ele é. Mas nós, na nossa insignificância, temos que já ser imensamente felizes de sermos simplesmente escravos de Deus. E
a situação que eu estou passando me fez enxergar isso claramente. E eu vou falar dela de forma superficial, até mesmo porque você vai poder comparar se for o seu caso também. E creio, espero que isso te ajude. Esse entendimento me ajudou, é por isso que eu estou aqui. Espero que isso te ajude e te leve a pregar o Evangelho, a falar de Jesus para o máximo de pessoas que você puder, a ter sempre Ele como exemplo das tuas condutas e mostrar isso para as pessoas, pois a palavra diz que o campo é grande para trabalhar e poucos são os trabalhadores, então a gente tem que fazer isso. Mas no meu caso, eu recebi uma notícia muito forte, muito pesada, muito ruim, muito triste, na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, agora passou da meia-noite. Por isso que o nome do canal é Achados na Noite. E uma notícia muito ruim mesmo. E quem nunca recebeu uma notícia muito ruim? Provavelmente, talvez você tenha já recebido alguma notícia muito ruim ou conhece alguém que já tenha recebido uma notícia muito ruim. E eu recebi uma notícia muito ruim. E ao longo da semana, essa notícia foi piorando. Tudo foi piorando, ficando mais difícil, mais doloroso, mais sofrível. Não só para mim, mas para toda a minha família. Toda a minha família. 10, 12 pessoas assim. Toda a minha família. Minha esposa, meu filho é pequeno ainda não entende, mas minha mãe, irmãos, enfim. E a angústia foi tomando conta. O sofrimento foi tomando conta. Tudo foi tomando conta. Tudo de negativo foi tomando conta. Eu falei com uma pessoa que falou, uma psicóloga, uma especialista que chegou a falar que eu estava tendo um início de quadro de depressão. E foi nesse momento que eu comecei a perceber, pelo conhecimento da palavra, pela misericórdia de Deus, por fazer o que está escrito aqui. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ok. Mas esse ouvir o grito de socorro não significa que Deus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu poder, em toda a sua sabedoria, vai estralar o dedo e vai falar, tá aí, ó, vou resolver o teu problema. Como um delivery, um iFood. Mas eu clamei, Senhor, eu orei, eu jejuei, eu criei no Senhor, e o Senhor não me atende. Quando é que o Senhor vai vir? Quando é que o Senhor vai resolver? Quando é que o Senhor vai fazer? E a gente começa a ficar nisso, nesse ciclo, nessa angústia, e não sabe o que fazer, e fica atormentado, e as coisas não andam, e o dia não passa, e você não consegue dormir. Mas quando você consegue dormir, você nem sabe a hora que dormiu e você acorda e já acorda pensando naquele problema novamente. E aí, a minha ficha, tô falando de mim, espero que isso te ajude, mas a minha ficha caiu nesse entendimento de, peraí, é como se Deus falou no meu coração o seguinte: você quer que eu faça por você, mas e o que você tem feito por mim? O que você tem feito para me servir, para me adorar, para me glorificar, para exaltar o meu nome? Porque sou, eu sou todas as coisas, eu sou tudo, eu posso tudo. E aí eu passei a entender, e a gente sabe, mas a gente não se atenta, a gente não. Tem momentos da vida que se Deus não deixar a gente sofrer, provavelmente a gente não valoriza quem Ele é, o que a nossa vida realmente é. E eu não diria nem mais a importância
importância, mais a... Como é que eu posso falar para você? Mais a importância, mas eu queria uma palavra mais forte. A importância de servir a Deus. Mas não é importância, é mais do que importância, é necessidade, mas talvez é mais que necessidade, é de fato a vida. Pois a vida sem servir a Deus não tem sentido, não tem significado nenhum. Porque seja na infância, seja na adolescência, seja na idade adulta, seja ali na meia-idade, seja na velhice, nós vamos cair na real que nós vamos morrer. E aí? Você vai morrer, perder a sua alma, ou você vai passar para a eternidade? Só que para passar para a eternidade você tem que crer em Deus, você tem que crer em Jesus Cristo, você tem que crer no Espírito Santo de Deus. E se você não faz isso, qual é o significado? E Cristo é claro em dizer que você crê, mas você não executa, não me segue, então você não crê. Porque aquele que crê obedece a Cristo, aquele que crê faz as obras dele, aquele que crê segue ele. E eu não estava fazendo isso. Porque não adianta eu ir para a igreja e não adorar a Deus. Eu posso ir, você pode ir para a igreja todo domingo, todo dia, de segunda a sexta. Mas se você não adorar verdadeiramente a Deus, se você fizer pela religião, vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Então, é difícil. É difícil. É difícil porque nós somos carnais. Nós somos seres humanos carnais. A tentação está aí sempre para nos desviar dos caminhos de Deus. O Espírito Santo está sempre nos avisando, nos alertando. Faz a coisa certa, anda pelo caminho certo. Me adora, me louva, me clama a mim, me louva com alegria, fala de mim. E a carne está sempre falando, não, faz isso não. Vai para o prazer, vai para os prazeres do mundo, vai passear, vai curtir, vai gastar, vai ver TV, vai fazer outra coisa. Mas não vai adorar a Deus, não. Por exemplo, eu tenho 35 anos de idade, nunca estive aqui à noite para falar do quê? Para falar do reino, para falar da palavra, para falar de Jesus Cristo. Então, Jesus vive nos chamando, assim, vive a força de expressão, mas muitos textos da Bíblia mostram Jesus nos chamando de hipócritas. Porque é isso. Porque nós queremos tudo de Deus e fazemos o que para Deus? E aí tem uma coisa engraçada de mim que é observar muitos não, mas alguns pregadores, né? E às vezes criticar, olhar e falar, não, isso não tá certo e tal, mas faz o quê? O que você faz? Tá? E você, tá fazendo o quê? Então, nós temos que fazer, você tem que fazer, e com muita alegria, porque nós, eu, você, qualquer um, diante de qualquer problema, um problema grande, nós vamos ficar pequenininho. Então, quando o problema apareceu na minha vida, esse que eu estou relatando, mas pode ser tantos problemas, tantos. Separação, doença, né, enfermidade, prisão, que mais? Roubo, morte, enfim. A lista, puxa a lista aí, puxa a lista de desgraça que pode acontecer.
Diante de qualquer desgraça, nós vamos ficar pequenininho. Agora eu pergunto para você, qual é a desgraça que fica grande diante de Deus? Quem é que fica grande diante de Deus? Qual é a coisa? Qual é o acontecimento? O que é capaz de se engrandecer perto de Deus? Você já tem a resposta, né? Nada. Nada pode com Deus. Então eu olhei isso e falei, realmente, eu tô aqui, eu sou pequenininho e esse problema que apareceu vai me engolir, porque eu não dou conta de resolver ele, eu não posso resolver ele, eu não tenho força para ir lá e matar ele. Nada, eu não posso fazer nada. Ele é um monstro, assim, ó. Cheio de tentáculos, assim, não tem o que eu fazer. Eu não tenho força nenhuma. Eu não tenho poder nenhum aqui. Mas Deus não dá nem para eu colocar nesse vídeo aqui. Seria como se fosse esse fosse o problema e Deus fosse o mundo todo. É isso. Só que aí é que tá. O problema tá aqui. Deus é o mundo todo. E aí eu sei disso. O que eu vou fazer? Eu fico clamando para Deus. Deus, me ajuda, me salva, atende o meu pedido, atende o meu desejo, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ouve o teu servo, ouve o teu filho, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E eu tô lá, ó, orando, 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 orando. Aí acho que Deus olha assim, como se ele tivesse, né? Tem uma Bíblia aqui, ó, outra aqui. Aí vamos supor que ele olhou o meu histórico e fala assim: "E Felipe, mas tá tudo em branco aqui. Cadê o teu histórico comigo?" E aí tem um detalhe, viu, gente? Que Deus não troca favor com ninguém. Mostra na Bíblia Deus trocando um favor com alguém. O que que você, o que qualquer pessoa pode dar em troca para Deus? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então não adianta eu chegar para Deus agora, o problemão tá aqui, grandão. E eu tô aqui, pequenininho. E tô clamando lá para Deus, para falar, olha, eu sei que o Todo-Poderoso, esse probleminha aqui não é nada. Basta ele, pum, acabou. Só, se ele der um soco, acabou. O problema some. Mas esse, essa atitude, esse comportamento continua, na minha visão, sendo o comportamento de um pecador, de um não servo, de um interesseiro, de alguém que acha que pode enganar e ludibriar a Deus. E aí a palavra vai mostrar tanta, tanta mazela. A verdade é essa. A palavra vai mostrar guerra, fome, doença, prisões, calamidades de todos os jeitos, muita morte. A Bíblia tem muita morte, muita injustiça relatada, mas sempre tem a vitória no final. E aí você começa a olhar e falar: se Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Todo-Poderoso, desceu, viveu, sofreu, foi humilhado e foi morto, quem sou eu na fila do pão? Quem que é o meu problema na fila do pão? Entende? Não tem saída. Você pode ter o problema que for. A verdade é que às vezes dá até medo de, de dizer isso, porque, sabe, dá até a impressão que a gente vai chamar mais problema.
E eu mesmo, nesse acontecimento, eu falei, Deus, eu não quero mais problema não. Eu não quero mais problema. Problema nenhum. Só que aí é que tá, né? Deus nos deu a vida. Ele deixa a gente viver. Ele deixa a gente vivenciar experiências. Porque qual que seria o sentido da vida? Para que viver? Então, nós podemos ir, vir, fazer, construir, destruir, executar, não executar, andar para lá, andar para cá, voar, mergulhar. Mas qual é o sentido da vida sem isso? Sem esse, digamos, sabor da liberdade? Faria sentido? Provavelmente não. Sabe? É igual uma criança, você colocar ela num playground e falar, você não vai brincar, você só vai ficar sentado aqui. Que sentido faz? Mas se você botar a criança num playground cheio de brinquedos e falar, vai lá, se diverte, se desfruta. Ela vai sair correndo, vai brincar, vai cair às vezes, pode ralar tal, mas tá vivendo. E eu creio que Deus permite isso. Ele deu um grande playground que é o planeta Terra pra gente viver. Mas tem um preço, tem um propósito, existe uma missão. E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi isso. Percebi que Deus me deu um dom, me deu uma capacidade. E cadê o uso dessa capacidade? Tá usando para quê? Tá usando só para você? Quer dizer que eu te deu a capacidade de falar, de vir aqui para frente de uma câmera e falar só para você? Então, eu percebi isso. Percebi que não existe jeito melhor de se atacar um problema que não seja indo para o lado do único capaz de vencer todos os problemas. E essa relação começa com interesse, o que é de certa forma ruim, porque a carne, os pensamentos, pelo menos no meu caso, não sei se é o seu caso, mas pode ser que seja, e talvez se você não tenha tido consciência disso, você vai passar a ter, mas eu tomei essa consciência. O cérebro vai e fala assim, olha, fala pro coração, mas você tá querendo fazer isso aí porque você tá com interesse. Você tá com interesse na providência de Deus. Se não fosse isso, você não tava fazendo isso. Você ia estar vendo TV, ia estar fazendo outra coisa. Ia estar numa rede social. Rede social. Pra que estar aqui gravando um vídeo pra postar? Não, falando a palavra de Deus. Você ia estar numa rede social. E aí a gente tem que começar a vencer isso daí. Você tem que começar a vencer isso aí. Você tem que bater na porta de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia, deixa eu entrar. E começar a fazer. Só faça. Então se você tem condições de gravar vídeos e postar posts, se você quiser fazer live, faça. Qualquer rede social. Mas se você é melhor ainda, se você pode fazer numa praça pública, faça. No megafone, faça. Onde para o seu vizinho, para o seu colega, na escola, num curso, no trabalho, faça. Não deixa de fazer. E é isso que eu comecei a fazer agora. E graças a Deus por isso, porque só esse sentimento já me fortaleceu. Só isso. Quer dizer, tudo isso, né? Porque não é só. Creio que, né? Pensando aqui, Deus talvez olhe e fale, prendeu, né? Que enfim, hein? Ô louco, precisou eu ir lá e bum! Te dar uma sacudida das boas. A maior sacudida da minha vida, diga-se de passagem. E aí, é isso. Então,
O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não julgues para não ser julgado, não condene para não ser condenado. E é como se existisse assim, e trabalhe para receber o salário, né? Então eu passei a crer nisso, entendeu? Tipo, quer dizer, se eu desejo que Deus atenda ao meu pedido, o meu clamor, o que eu estou fazendo para Deus? Aí eu não vou fazer nada? Quer dizer, eu fico clamando, orando, isso é bom? Ótimo, ótimo, claro que é. Mas quer dizer que enquanto Deus trabalha, eu descanso. Enquanto Deus trabalha, eu vou só deitar e dormir. Não faz sentido, concorda? Então, se eu desejo que Deus trabalhe para uma causa minha, como é que eu não vou trabalhar para a causa dele? Quer dizer, se eu desejo que Deus estrale o dedo e resolva uma petição minha, um pleito meu, eu tenho que pensar que se eu fizer 100 para ele, né, entre aspas, que ninguém faz para ele, porque se eu estou fazendo para ele é porque ele me capacitou para fazer, mas eu tenho que fazer, porque senão faz sentido. É um desrespeito com Deus, é um desrespeito. É como se a gente quisesse fazer Deus servo da gente. Não faz sentido nenhum. E eu caí na real. Caí na real. E é por isso que eu tô aqui. Então, tenho certeza absoluta que Deus vai atender o meu pedido. Tenho certeza absoluta. Quando? Eu não sei. Mas eu sei que Ele vai atender o meu pedido. Eu sei. E eu quero saber mais ainda por fé do que por entendimento humano. Mas eu sei, porque Deus me mostra, que eu não estou pronto, preparado e capacitado para entender isso. Mas eu vou estar. Eu vou melhorar. Eu vou progredir. E tenho certeza que você pode fazer isso também. Então, se você tá com um problema grande e você já entendeu que não está no seu poder resolver, que você não tem capacidade, você não tem poder, você não tem condições, você não tem, como é que se fala, providências, meios, fins para resolver, então você precisa do Todo-Poderoso. E se você deseja que o Todo-Poderoso, que Jesus, que o Espírito Santo trabalhe para você, por que você não vai trabalhar para Ele? Você pode clamar, pode orar, pode pedir, ótimo, Deus sabe tudo isso. Mas nós temos que louvar, que glorificar, que engrandecer, que servir. Temos que fazer isso das melhores formas que nós pudermos. Então eu espero que da próxima vez eu faça melhor, e depois melhor, e depois melhor, e melhor sempre. E cada vez mais com menos interesse de receber algo em troca, por mais que eu precise, eu sei que eu sempre vou precisar, e isso é bom, não é ruim, porque Ele é meu Pai, eu sou filho, e graças a Deus pelo Pai que eu tenho, graças a Ele pelo Pai que Ele é.
para todos nós. Eu tenho um filho, então não tem nenhum problema meu filho pedir algo de mim. E eu sei que Deus me deu essa experiência para entender que eu posso pedir a Ele. Mas, né, Ele não precisa de que eu seja correto, porque Ele é magnânimo. Mas eu, por Ele, pela misericórdia, pelos todos os ensinamentos, pelos dons que Ele me deu, eu posso cada vez mais melhorar e ser melhor. E você pode também, eu tenho certeza absoluta disso. Todos nós podemos, basta crer, fazer. Então, foi isso que eu entendi, tá? Então, ó, vou ler o Salmo 40 dessa vez. Espero voltar aqui e a gente começa. Eu vou fazer isso muitas vezes. E quero que você, se você ficou até aqui, ouça a palavra, por favor. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Um Deus falso pode ser qualquer coisa. O seu problema pode ser um Deus falso, tá? Sabe o seu problema que você está clamando, que você está pedindo, ele pode ser um Deus falso na sua vida. Por quê? Porque se ele ficar maior que Deus, ele se tornou um Deus falso. Presta atenção nisso. Senhor meu Deus, quantas maravilhas, eu estou no versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito? Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Olha como Deus é bom. Sacrifício e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. É o que aconteceu comigo. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Gente, isso aqui, a pessoa me pediu para ler, pediu para eu meditar, estalou. No livro está escrito ao meu respeito, no livro da vida. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Você vê aqui o que vem antes? Antes vem o trabalho. Antes vem aquilo que ele é. Ou seja, no versículo 7, aqui estou. Primeiro a gente tem que se apresentar. Aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. É isso que vem primeiro. A misericórdia do Senhor vem aparecer depois, mas ela está aqui. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Ou seja, nós vamos trabalhar para Deus e Deus, quem que pode ser mais fiel do que Deus? Quem que pode ser mais protetor do que Deus? Não existe, não tem como, sabe? Então, às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, eu creio, né? E Deus me abençoe, eu esteja certo, porque a gente dá as brechas, infelizmente. Né? Lógico que tem casos de enfermidade que a gente vai falar, pô, mas como alguém, por exemplo, dá uma brecha para a enfermidade? Provavelmente não. Mas eu creio que isso também vem para glorificar o nome de Deus. Sempre, sempre vai ser para glorificar o nome de Deus, todas as coisas. No 12. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são os cabelos da minha cabeça.
e o meu coração perdeu o ânimo. É isso. Quando a gente se afasta, é isso. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. É isso. Eu estou esperando, clamando, pedindo um favor de Deus? Sim, eu e a minha família. Uma misericórdia de Deus? Sim. Mas o que nós vamos fazer até esse dia chegar? Ficar parado? Chorar só? Ficar triste? Então, você, se estiver passando por algo semelhante, não faz isso não. Sabe o que você tem que fazer? Vai servir a Deus. Vai servir com toda a sua força. Honestamente, eu nem sei se eu estou usando toda a minha força. Eu creio que sim, mas provavelmente não. Sempre dá para fazer melhor. Mas é importante a gente começar, fazer, vamos fazer. Faça, dá o primeiro passo. E tenho certeza que Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar, vai nos atender. E aí, quando Ele fizer isso, tomara que eu e que você, com toda a franqueza, que a gente não traia Deus, que a gente não enganar é uma bobagem, né? Porque Deus é onisciente, mas que a gente realmente seja honesto, verdadeiro e fiel a Deus, para a nossa grande alegria de poder estar na presença daquele que é tudo, é o amor, é a paz, que é o caminho, a verdade e a vida, que é tudo, ok? Então, ó, espero ter te ajudado. Eu posso dizer que estar aqui me ajuda demais. Para mim é um baita de um alimento espiritual, graças a Deus. Ele me alimenta muito, isso faz muito bem e eu espero ter te ajudado. Então, se isso te ajudou, deixa seu comentário, porque vai ser muito feliz e gratificante para mim saber disso. Mas se você também não colocar, não importa. O que importa é agradar a Deus. E eu sou de São Paulo, e congrego em São Bernardo do Campo, numa igreja chamada, uma denominação, né, chamada Verdade e Vida. Fica na rua Neuchâtel 95, no bairro Suíço. Rua Neuchâtel, tudo junto, Neuchâtel. Neuchâtel é uma palavra. Número 95, bairro Suíço. Então, eu não sou pastor, não tenho nenhum cargo na igreja eu fico na câmera, mas, pô, é o maior prazer em vir aqui e compartilhar da palavra com vocês. Então, se você quiser congregar, tiver querendo conhecer um lugar aí, São Bernardo do Campo, perto ali da antiga Ford, da Mercedes, for acessível, a Avenida Tabuão, for acessível a você, vá conhecer o culto todo domingo às 6 da tarde. Você pode entrar no site vvsbc.org, vvsbc.org. Se você for lá, a gente vai se encontrar. E eu volto, vou voltar sempre, se Deus quiser, se Ele me abençoar, e eu tenho certeza que Ele vai. Paz do Senhor Jesus, tudo de bom para você.